Eu nunca pensei que um dia precisaria enterrar meu próprio filho. A vida, com toda a sua crueldade, decidiu me arrancar o que eu tinha de mais precioso: meu menino de 9 anos, meu companheiro de risadas inocentes, meu pequeno raio de sol, nos dias mais escuros. A dor que se instala no peito quando o caixão desce à terra é indescritível. É como se uma parte de mim tivesse sido jogada junto, enterrada viva sem qualquer chance de ressurreição. O silêncio do cemitério só fazia ecoar ainda mais o vazio dentro de mim. Havia poucas pessoas presentes, alguns vizinhos e 2 colegas de trabalho que apareceram em respeito. Mas os que deveriam estar ao meu lado, menos meus pais, minha irmã, escolheram outro cenário para viver aquele dia. Um hotel 5 estrelas, taças de champanhe tilintando, roupas caras, risadas que cortavam como lâminas imaginadas na minha mente. Eles, celebrando, enquanto a pá de terra cobria lentamente o caixão branco, minhas mãos tremiam, e meus joelhos quase cederam. Era pequeno demais Aquelqueixo, pequeno como a vida que ele viveu. 9 anos não são suficientes para ninguém. Ele ainda tinha sonhos rabiscados em cadernos, desenhos espalhados pela casa, histórias inventadas antes de dormir. Tudo isso agora parecia ser reduzido a um punhado de memórias que eu tentava segurar desesperadamente, como água escorrendo entre os dedos. Não havia abraço para me amparar, não havia uma mão que apertasse a minha. Meus pais sempre me fizeram sentir como um fardo, e minha irmã, a eterna favorita, nunca escondeu seu desprezo. No fundo, parte de mim sabia que não poderia contar com eles, mas, ainda assim, doía. Doía porque, mesmo esperando o abandono, sempre resta a esperança ingênua de que, diante da morte, as pessoas se unam. O contraste entre minha dor e a indiferença deles era insuportável. Eu sabia que a poucos quilômetros dali, eles estavam vestidos de seda, brindando como se nada tivesse acontecido. A imagem me corroía. Como alguém consegue virar as costas para uma mãe que perde um filho? Como conseguem beber champanhe enquanto eu choro até não ter mais lágrimas? O padre terminou a cerimônia em voz baixa, palavras que mal alcançavam meus ouvidos. Eu não ouvia nada além do som do meu coração despedaçado. Uma senhora do bairro se aproximou, colocou a mão em meu ombro e murmurou força. Foi um gesto pequeno, mas naquele instante foi tudo o que tive. Quando todos começaram a se dispersar, fiquei parada diante da sepultura. Não queria ir embora. Deixar o cemitério parecia uma segunda despedida, uma traição ao amor que eu sentia. Meu corpo queria ficar ali, ao lado dele, mesmo sabendo que o mundo seguiria sem nós dois. E assim fiquei, uma mãe, sozinha, diante da terra recém-remexida, abandonada por aqueles que deveriam ser família. No fundo, uma voz silenciosa já me alertava. Aquele silêncio não era apenas de luto, era o prenúncio de algo muito mais sombrio que ainda estava por vir. Quando voltei para casa depois do enterro, a sensação era de atravessar um deserto. Cada cômodo parecia gritar a ausência dele. Os brinquedos no canto da sala, a mochila largada perto da porta, a camiseta preferida ainda sobre a cadeira do quarto. Eu mal conseguia respirar. Sentei no sofá, abracei o travesseiro, que ainda tinha o cheiro dele, e chorei, até perder a noção do tempo. Foi nesse estado de entorpecimento que ouvi o som do celular. Pensei, por um segundo, que talvez fosse alguém oferecendo palavras de conforto. Quem sabe meus pais, arrependidos por não terem aparecido, abri a mensagem com as mãos trêmulas, e o que encontrei me atingiu como uma facada no peito. Você precisa nos entregar o fundo do menino. O dinheiro deve ficar sob nossa administração, já que você não está em condições de lidar com isso. Não houve um como você está, nem um sinto muito pela sua dor. Nada. Apenas exigência, frieza, ganância pura. Eles nem esperaram o corpo do meu filho esfriar na terra. O funeral mal tinha terminado, e já viam nele uma oportunidade de lucro. Senti o estômago embrulhar. Meu coração batia descompassado, e pela primeira vez, desde a morte do meu filho, minhas lágrimas deram lugar a um calor diferente. Raiva. Uma raiva que queimava, que me lembrava que ainda havia sangue correndo nas minhas veias, que eu não estava morta com ele,
Meus pais sempre foram assim. Lembro-me de ser adolescente e ouvir constantemente que eu era a filha difícil, a que não daria orgulho. A minha irmã, por outro lado, era o exemplo perfeito. Notas altas, viagens caras bancadas por eles, o vestido de formatura importado. Eu era apenas a sobra, aquela que se virava sozinha, a que sempre ouvia que deveria se contentar com pouco. No fundo, eu sabia que esse tratamento desigual não mudaria nem diante da morte do meu filho. Mas ver isso escrito, ver a pressa com que transformaram minha perda em negócio, me revoltou. Era como se minha dor fosse invisível, como se eu fosse invisível. Olhei para a tela do celular mais uma vez, incrédula. Eles falavam como se eu fosse incapaz, como se o luto me tivesse transformado em uma criança desorientada. Mas eu sabia o que significava aquela mensagem. Eles queriam me arrancar, não apenas o dinheiro, mas também a última herança do meu filho, o único vestígio material que restava da vida dele. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu podia estar quebrada, mas não estava destruída. Não deixaria que transformassem meu menino em moeda de troca. Eles tinham me tratado como a filha descartável a vida inteira, mas dessa vez não seria tão fácil. Naquele momento, ainda sem saber a dimensão da guerra que viria, eu fiz um juramento silencioso. Se eles queriam lutar pelo dinheiro, eu lutaria pelo legado do meu filho. E não importava o preço, eu não deixaria que ganhassem. Depois da mensagem cruel, passei alguns dias em silêncio absoluto. Não respondi, não atendi ligações, não quis ver ninguém. O luto ainda me dilacerava. E agora a indignação, com a ganância da minha família, tornava tudo mais pesado. Eu sabia que se cedesse ao menor contato, eles tentariam me dobrar. Então simplesmente me fechei. Mas o silêncio não os afastou. Pelo contrário, era uma tarde chuvosa quando ouvi a campainha insistente. O coração acelerou. Eu não esperava visitas. Quando abri a porta, estavam lá meus pais e minha irmã, encharcados de chuva, mas com aquele olhar calculado que eu já conhecia bem. Não havia compaixão, apenas um propósito. Filha, precisamos conversar, disse meu pai, já empurrando a porta como se tivesse o direito de entrar. Eles se acomodaram na sala como se fossem donos da casa. Minha irmã tirou da bolsa uma pasta de documentos e a colocou sobre a mesa de centro. Eu reconheci imediatamente o formato. Papéis jurídicos, cheios de páginas para assinar. Isso é apenas uma formalidade, ela disse, com um tom doce que usava quando queria mascarar veneno. Vai facilitar a gestão do fundo. Você não precisa se preocupar com nada, desde que a gente cuida. Meu corpo inteiro gelou. Era a confirmação do que eu já suspeitava. Eles não pediriam, eles exigiriam. E fariam parecer que estavam fazendo um favor. Respirei fundo, mas a voz saiu firme. Eu não vou assinar nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe me olhou como se eu fosse uma criança teimosa, alguém incapaz de entender o que é melhor. Meu pai, com aquele ar autoritário de sempre, começou um discurso sobre responsabilidade, sobre como eu estava emocionalmente fragilizada e não tinha condições de lidar com valores tão altos. Aquela frase foi como uma facada. Era exatamente isso que eles planejavam usar contra mim, minha dor. Transformar meu luto em prova de incapacidade. Fico imóvel, tentando não chorar diante deles. Mas depois que foram embora, a fachada ruiu. Tranquei a porta e desabei no chão da sala, soluçando até perder o fôlego. Passei noites em claro, revivendo a cena, ouvindo a voz do meu pai ecoar em minha cabeça. Você não está em condições. A insônia virou rotina. Eu andava pela casa de madrugada, abraçando a camiseta do meu filho, olhando os brinquedos ainda espalhados. O vazio era sufocante. Muitas vezes pensei que seria mais fácil ceder, assinar, deixar que eles cuidassem de tudo. Eu só queria descansar, só queria parar de lutar contra o peso do mundo. Mas havia algo dentro de mim que resistia, uma pequena chama, fraca, mas constante. Cada vez que lembrava do sorriso do meu filho, dos planos que ele fazia para o futuro, queria ser astronauta, depois jogador de futebol, depois médico como o tio de um amigo, eu sentia que não tinha o direito de desistir. O dinheiro não era apenas dinheiro, era o símbolo da vida que ele não pôde viver. O último gesto de proteção que eu podia garantir a ele. Foi nesse ponto que percebi
minha família não iria parar. Eles tinham mostrado a primeira carta do jogo, very amazed, muito amazed, mas, mesmo entre lágrimas e noites sem dormir, comecei a me preparar. Eu não sabia como, mas sabia que não deixaria que levassem o que restava do meu filho. Eu já esperava que minha família não desistisse facilmente, mas nada me preparou para o que estava por vir. Certo dia, ao chegar em casa, encontrei um envelope oficial preso à minha porta. O coração disparou assim que vi o timbre do tribunal. Minhas mãos tremeram ao rasgar o lacre, e cada linha que lia parecia arrancar mais um pedaço de mim. Meus pais e minha irmã haviam dado o próximo passo. Entraram com pedido de tutela de emergência. Alegavam, em palavras frias e calculadas, que eu estava mentalmente instável desde a morte do meu filho. Diziam que meu luto me tornava incapaz de administrar o fundo fiduciário de $850 mil e que, por isso, eles deveriam assumir a responsabilidade. As palavras saltavam da página como veneno, instável, incapaz, emocionalmente comprometida. Era como se estivessem descrevendo uma estranha, não a mim. Segui lendo, e cada frase era pior que a anterior. Havia distorções grotescas da minha vida cotidiana. Mencionavam que eu passava noites sem dormir, como se fosse prova de desequilíbrio, quando na verdade era apenas a realidade de uma mãe em luto. Alegavam que vizinhos me ouviram chorando alto, como se lágrimas fossem crime. Até citaram que eu tinha isolamento social preocupante, ignorando que esse isolamento era uma escolha minha, para tentar sobreviver à dor. O golpe mais cruel, porém, veio em um parágrafo que quase me fez desmaiar. Eles afirmaram que eu tinha tendências depressivas e que, por isso, representava risco de desperdiçar ou desviar o dinheiro. Eu, que nunca pensei em tocar um centavo daquele fundo para mim, sendo acusada de ser um perigo para o legado do meu próprio filho, sentei no chão da sala, os documentos espalhados ao meu redor, e chorei, até não ter mais forças. Não era apenas uma disputa por dinheiro, era minha própria sanidade sendo julgada, minha dor transformada em arma contra mim. Aquilo não era só traição, era uma execução silenciosa da minha dignidade. As memórias começaram a me assombrar. Todos os momentos em que eles me diminuíram, os anos em que fui a filha invisível, a vaz ignorada, sempre fui a descartável, a que não merecia confiança. E agora, em meu ponto mais frágil, eles aproveitaram para tentar apagar o pouco de força que ainda me restava. Passei horas encarando aquelas páginas, lutando contra a sensação de desespero absoluto. Parte de mim queria desistir, entregar tudo só para acabar com aquela tortura. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim gritava. Gritava que não era apenas sobre mim, menos era sobre meu filho. Sobre o respeito à sua memória, a vida que ele não pôde viver. Se o cedesse, se aceitasse as mentiras deles, seria como Interelou pela segunda vez. Naquela noite, a insônia voltou com força. Caminhei pela casa escura, os documentos ainda na mesa como fantasmas me observando. Cada linha lida era uma facada, mas também um lembrete de que eu precisava lutar. Eu não sabia ainda como enfrentaria advogados, juízes e a manipulação cruel da minha família. Mas uma coisa estava clara: se eles queriam me pintar como fraca, eu mostraria que não era. Eles tinham dado o golpe jurídico, agora era minha vez de revidar. Na manhã seguinte ao choque dos documentos, acordei com os olhos inchados e o corpo pesado. Passei horas encarando o teto, perguntando a mim mesma se teria forças para enfrentar o que estava por vir. A resposta não veio de imediato, mas uma imagem me perseguiu. O sorriso do meu filho, aqueles olhos cheios de vida, sempre acreditando que eu era capaz de protegê-lo de tudo. Se eu cedia agora, estaria falhando com ele. E isso eu não podia aceitar. Decidi lutar. Pesquisei até encontrar uma advogada, especializada em casos de abuso e disputas familiares. O nome dela era Helena. Quando a conheci em seu escritório, suas primeiras palavras me trouxeram um sopro de alívio. Você não está sozinha. O que eles estão tentando fazer é cruel, mas existe justiça. Contei minha história entre lágrimas e silêncios pesados. Helena ouviu, com atenção, sem julgamentos, e logo esboçou um plano. Reunir todas as provas possíveis,
que mostrassem a verdadeira face da minha família, menos a frieza, a chantagem, o oportunismo. Começamos pelas mensagens. Entreguei a ela o celular com os textos exigindo o dinheiro, escritos poucas horas após o enterro. Helena destacou que eram provas incontestáveis da falta de empatia e do interesse exclusivo no fundo. Depois, ela me pediu para anotar cada visita, cada palavra manipuladora, cada tentativa de me pressionar. Eles vão tentar inverter a narrativa, disse ela, mas precisamos mostrar o padrão. Além disso, Helena sugeriu reunir testemunhas. De início, hesitei. Sempre fui discreta sobre meus conflitos familiares. Mas, para minha surpresa, quando comecei a pedir apoio, muitas pessoas apareceram dispostas a me ajudar. Minha vizinha, do andar de baixo, Dona Cláudia, escreveu uma declaração contando como eu cuidava do meu filho todos os dias, como ele sempre parecia feliz e amado. Uma colega de trabalho relatou como me via equilibrando emprego e maternidade com dedicação, apesar das dificuldades. Até a professora do meu filho se ofereceu para testemunhar, dizendo que ele era um menino saudável, bem cuidado e cheio de afeto materno. Cada depoimento era como uma pequena peça de armadura sendo colocada sobre mim. Eu ainda me sentia frágil, ainda tinha noites em que o choro me sufocava, mas já não estava completamente desprotegida. No entanto, não foi um processo fácil. Entre uma reunião e outra com Helena, eu ainda enfrentava a insônia que me corroía. Havia noites em que eu andava em círculos pela sala, abraçando uma foto do meu filho e me perguntando se teria forças para continuar. Em outras, o desespero me fazia duvidar de mim mesma. E se o juiz acreditasse neles? E se todo o meu esforço fosse em vão? Mas a cada dúvida, havia também uma lembrança. O riso do meu filho ecoando pela casa. Os desenhos coloridos que ele deixava colados na geladeira. O jeito que dizia mamãe: "Você é a melhor do mundo" antes de dormir. Ele acreditava em mim. E eu precisava acreditar também. Helena reforçou isso em uma de nossas conversas. Eles vão tentar pintar você como instável. Mas você é forte. E nós temos como provar isso. E pela primeira vez desde a morte dele, senti algo diferente da dor. Senti determinação. Não era apenas sobre proteger um fundo de dinheiro, era sobre proteger a memória do meu filho. Garantir que seu legado não fosse manchado pela ganância. Era sobre mostrar ao mundo, e principalmente a mim mesma, mesmo quebrada pelo luto, eu ainda podia lutar. A batalha jurídica seria dura, mas eu já estava pronta para entrar no campo de guerra. O dia da audiência chegou mais rápido do que eu esperava. Passei a noite em claro, revendo cada detalhe na minha cabeça, tentando respirar fundo e controlar o medo que parecia crescer no estômago como uma pedra. Pela manhã, quando vesti a roupa mais sóbria que encontrei no armário, senti como se estivesse me preparando para uma guerra silenciosa. Não era apenas um julgamento jurídico, era um julgamento da minha vida, da minha sanidade, da minha dignidade como mãe. Ao entrar na sala do tribunal, o ar pesado quase me sufocou. Meus pais e minha irmã já estavam lá sentados juntos, impecavelmente vestidos, como se fossem a imagem perfeita de uma família respeitável. Mas eu os conhecia. Por trás dos ternos caros e dos olhares ensaiados, havia apenas frieza. Minha irmã me lançou um sorriso discreto, cheio de superioridade, como se já tivesse vencido. Foi o mesmo sorriso que eu vi tantas vezes quando criança, sempre que ela recebia privilégios enquanto eu era deixada de lado. Quando a sessão começou, meus pais foram os primeiros a falar. A narrativa deles era cuidadosamente construída. Se apresentaram como pais preocupados, desesperados com o estado da filha, que, segundo eles, estaria completamente perdida desde a morte do filho. Minha mãe até levou um lenço de renda para enxugar lágrimas, que soavam mais como encenação do que emoção verdadeira. Nós só queremos o melhor para ela. Menos dizia meu pai, com a voz grave, olhando diretamente para o juiz. Estamos dispostos a assumir essa responsabilidade porque sabemos que ela não tem condições de gerir tamanha quantia neste momento. Minha irmã completou, num tom suave e falso. Minha sobrinha era como um irmãozinho para mim. Só quero honrar sua memória
e não deixar que decisões precipitadas acabem destruindo esse legado. Senti o sangue ferver. Como ela ousava falar em honrar a memória de um menino para quem nunca dedicou sequer uma tarde de carinho? Quando chegou minha vez, minhas mãos tremiam, mas Helena, minha advogada, colocou discretamente a mão sobre a mesa, como um sinal silencioso de apoio. Ela pediu a palavra e, com uma firmeza impressionante, começou a desmontar a farsa. Primeiro, apresentou as mensagens que minha família havia me enviado poucas horas após o enterro. O tribunal inteiro pôde ler as palavras frias. Você precisa nos entregar o fundo do menino. Nenhuma menção à dor, nenhum gesto de compaixão, apenas exigência. O contraste entre o discurso emocionado que haviam acabado de fazer e a crueldade impressa nas mensagens foi chocante. Depois, Helena destacou as contradições. Enquanto alegavam que eu era incapaz de tomar decisões, havia provas de que eu vinha cuidando sozinha do meu filho durante anos. E muito bem, declarações de professores, vizinhos e colegas de trabalho foram apresentadas, todos confirmando meu cuidado, minha dedicação e minha força como mãe. O que vemos aqui, disse Helena, olhando diretamente para o juiz, não é preocupação genuína, mas uma tentativa clara de manipular a dor de uma mãe para obter acesso a um patrimônio que não lhes pertence. Enquanto ela falava, eu observava os rostos da minha família se contorcendo. Minha mãe desviava os olhos, meu pai apertava a mandíbula, e minha irmã, pela primeira vez, parecia perder o ar de superioridade. O juiz se manteve em silêncio durante todo o tempo, tomando notas, observando cada detalhe, cada expressão. O clima era tenso, quase insuportável. Eu tentava decifrar em seus olhos se acreditava em mim, ou se a encenação deles havia surtido efeito. Quando a sessão terminou, não houve decisão imediata. O juiz anunciou que precisaria avaliar todas as provas antes de qualquer conclusão. Saí da sala com as pernas bambas, sem saber se tinha vencido uma batalha, ou se apenas havia entrado em uma guerra mais longa. O que eu sabia com certeza era que não havia mais volta. Eles tinham mostrado até onde estavam dispostos a ir. E eu também. Os dias que antecederam a segunda audiência foram os mais longos da minha vida. Eu os vivi entre o medo de perder tudo e a esperança de que a verdade, finalmente, viesse à tona. Helena, incansável, continuava reunindo provas e revisando cada detalhe do processo. Foi então que ela recebeu um dossiê que mudaria o rumo da batalha. Um contato dela conseguiu acesso a documentos financeiros ligados à minha família. E ali estava a revelação que eu tanto precisava. Comprovantes de dívidas antigas, e-mails trocados entre minha irmã e meu pai, falando sobre resolver os problemas com o dinheiro do fundo. Até reservas de viagens para o exterior já feitas com base no valor que eles esperavam receber. Meu coração disparou quando vi aquelas páginas. Ali estava a prova de que nunca houve preocupação com meu bem-estar. Nunca houve amor ou cuidado. O objetivo sempre fora um só: transformar a morte do meu filho em um cheque em branco, para bancar os luxos e responsabilidades deles, no dia da audiência. Entrei no tribunal com a respiração pesada, mas com a cabeça erguida. Sabia que, dessa vez, a verdade estava do meu lado. Meus pais e minha irmã repetiram a encenação de sempre, rostos sérios, vozes trêmulas, de falsa preocupação. Mas, uma vez, alegaram que eu estava emocionalmente instável e que eles eram a única salvação para o legado do meu filho. Mas quando Helena se levantou, a atmosfera mudou. Meritíssimo, menos, começou ela, firme. Não se trata de preocupação com a saúde mental da minha cliente. Trata-se de interesse financeiro. Ela então apresentou os documentos que provavam as intenções da minha família. Cada página exibida parecia arrancar o verniz de respeitabilidade que eles haviam construído. Dívidas de cartão de crédito, empréstimos bancários, reservas em hotéis de luxo, tudo feito às escondidas, tudo sustentado pela esperança de que o fundo fosse parar em suas mãos. Os O'Hares no tribunal se voltaram para meus pais e minha irmã. Meu pai tentava manter a compostura, mas o rubor em seu rosto
o entregava. Minha mãe abaixou os olhos, envergonhada, e minha irmã, pela primeira vez, perecha perdida, sem palavras ensaiadas na ponta da língua. Quando chegou minha vez de falar, minhas pernas tremiam, mas encontrei força na lembrança do meu filho. Levantei-me e, com a voz embargada, olhei diretamente para o juiz. Esse fundo nunca foi sobre mim. Nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre o futuro que meu filho não pôde viver. Cada centavo representa os sonhos que ele não teve tempo de realizar. Meu filho foi amado, foi cuidado, e eu faria qualquer coisa para tê-lo de volta. Mas como isso não é possível, eu só quero honrar a memória dele. Eu não vou permitir que a ganância destrua o último elo que tenho com ele. Por um instante, o silêncio na sala foi absoluto. Eu podia sentir o peso de cada palavra ecoando, não apenas em mim, mas em todos que ouviam. O juiz ajeitou os óculos, respirou fundo e finalmente deu seu veredito. A petição de tutela é negada. Não há indícios de incapacidade por parte da mãe. Ao contrário, há provas suficientes de manipulação e interesse financeiro inadequado por parte dos requerentes. O controle do fundo permanece integralmente com a senhora. As últimas palavras foram como um alívio que percorreu cada célula do meu corpo. Eu havia vencido, não apenas por mim, mas pelo meu filho, enquanto minha família deixava a sala cabisbaixa, sem conseguir encarar ninguém. Eu senti uma paz que não experimentava há muito tempo. A batalha estava encerrada. A vitória era minha menos, e dele. Meses se passaram desde o dia em que saí daquele tribunal, com o coração finalmente aliviado. A dor da perda do meu filho ainda estava presente, e sempre estará. Não existe vitória que apague o vazio deixado pela sua ausência. Mas, pouco a pouco, aprendi a transformar esse luto em força, em propósito, em algo que fizesse sentido diante de tanta injustiça e sofrimento. Com a orientação de Helena e o apoio de amigas que se tornaram família, decidi canalizar o fundo em algo que honrasse verdadeiramente a memória do meu menino. Depois de muitas noites em claro, lembrando do brilho nos olhos dele quando falava sobre ajudar outras crianças, criei uma fundação em seu nome. O objetivo era simples e profundo: oferecer bolsas de estudos para crianças em situação vulnerável. Crianças que talvez nunca tivessem a oportunidade que meu filho teve de sonhar com um futuro melhor. O dia do lançamento da fundação foi emocionante. Enquanto falava diante de um pequeno grupo de convidados, senti que de alguma forma meu filho estava presente. Eu não podia ouvir sua voz, mas era como se ele sorrisse para mim, orgulhoso. Ali, compreendi que, embora não pudesse mais caminhar ao meu lado, ele continuaria vivendo em cada criança que tivesse sua vida transformada por aquele projeto. Minha família, claro, não apareceu. Continuavam presos ao mesmo ciclo de ganância e aparência. Ouvi comentários de conhecidos, novas dívidas, brigas internas, tentativas fracassadas de manter a imagem de perfeição. Mas a diferença era que, agora, nada disso me afetava. Eles já não tinham poder sobre mim, nem sobre o legado do meu filho. Foi nesse silêncio libertador que percebi algo essencial. Minha luta não foi apenas para proteger um fundo financeiro. Foi para proteger a memória mais sagrada da minha vida. Eu havia salvaguardado a dignidade do meu filho, a minha própria dignidade, e transformado a dor em um caminho de esperança para outras crianças. Às vezes, ainda acordo de madrugada, tomada por lembranças. A casa parece vazia demais, o quarto dele continua intocado, e meu coração aperta. Mas quando volto a pensar nas bolsas concedidas, nos desenhos que recebo das crianças beneficiadas, nos abraços que troco com mães que, assim como o Yu, enfrentam suas próprias batalhas, encontro consolo. A dor não desaparece, mas sei que meu filho não foi esquecido. Sei que cada gesto que faço em nome dele o mantém vivo, não apenas para mim, mas para o mundo. E isso me dá forças para continuar. Hoje, quando penso na família que me abandonou e tentou me destruir, sinto apenas distância. Não desejo vingança,
nem reconciliação. Apenas reconheço que o amor verdadeiro nunca veio deles, mas do vínculo eterno que tenho com meu filho, e é esse amor que me guia. Não venci apenas no tribunal, venci na vida, porque encontrei um modo de transformar perda em legado e silêncio em voz. Meu filho não está mais aqui menos, mas sua memória se tornou indestrutível. E essa é a minha maior vitória.